Flamengo finaliza a preparação para o jogo contra o São Paulo. Vidal manda seus empresários pesquisarem imóveis aqui no Rio de Janeiro. Flamengo Sub-20 sai perdendo e busca empate heróico no final do jogo. Mais uma excelente notícia para o Flamengo. Essas e outras você confere agora, aqui no seu canal do Mister Mengão. Olá você, muito bom dia! Lembrando que hoje tem jogo do Mengão, tem festa no Maracanã. Pessoal, nesse sábado o Flamengo finalizou a sua preparação para o jogo de hoje contra o São Paulo. E para atingir o objetivo, o Paulo Souza ele preparou a equipe com leveza e pode até contar com novidades. Com Rodrigo Caio e Pablo, mas ainda sem Ayrton Lucas, Gustavo Henrique, Vitinho, Bruno Henrique e Mateuzinho, o elenco treinou com um clima de muita tranquilidade no CT. Santos, Felipe Luiz, Andreas e o próprio Paulo Souza foram os destaques dos posts dos rubro-negros. O Flamengo busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2022. A torcida do Mengão, inclusive, já esgotou os setores norte e leste do Maracanã e promete fazer uma grande festa para receber o mais querido. São Paulo e Flamengo eles já se enfrentaram 108 vezes. O tricolor leva melhor, com 43 jogos contra 34 vitórias do Flamengo. O Mengão marcou 145 gols e sofreu 174. Flamengo ganhou os dois últimos jogos aplicando duas sonoras goleadas de 4-0 e 5-1. Lembrando que esse jogo agora de hoje é a disputa dos vice-campeões do Rio e de São Paulo. Provável escalação do Mengão: Santos, Willian, Davi Luiz e Felipe Luiz, Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira, Thiago Maia e Lázaro, Everton, Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol lá na frente. Provável escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Nicão, Éder e Caleri. Olho nesse Caleri aí. Partida também marca o reencontro do Flamengo com seu ex-técnico Rogério Ceni, que foi o último campeão em 2020 pelo Clube da Gávea. A partida vai contar com a exibição da TV Globo e do Premier. O São Paulo ele vem mordido por dois chocolates que o Flamengo mandou neles, né? Nesses últimos dois jogos, o placar agregado é de 9-1 para o Flamengo. Trata-se de um bom time que disputou a final do Paulista e perdeu também de chocolate lá para o Palmeiras. Olho nesse centroavante Caleri. Ele é muito bom e faz gol para Dedéu. Precisamos corrigir aqueles erros do jogo contra o Talheres e lá contra o Atlético Goianiense. Na hora da recomposição, né? Quando a gente começa a ser atacado, criam-se aqueles buracos ali no meio de campo. Isso aí causa uma tremenda preocupação. Hoje a gente tem duas baixas importantes, né? O Mateuzinho e o Bruno Henrique, mas com certeza os que entrarem vão dar conta do recado. O meu placar para hoje vai ser 3-2 Flamengo, lembrando a vocês que logo após o jogo, eu e Edu Figueira estaremos realizando a nossa live pós-jogo. Convido você a participar conosco. Vem se divertir porque é de graça. Pessoal, o Flamengo e o Boa Vista eles entraram em campo na manhã desse sábado pela quarta rodada da Taça Guanabara e fizeram um jogaço pelo Campeonato Carioca Sub-20. No estádio da Gávea, o time visitante abriu 3-0 com 3 gols em 8 minutos. Mas o Flamengo, heroicamente, foi buscar um empate já nos acréscimos. Os gols do Flamengo foram marcados por Mateuzão, Vitor Hugo e Peterson. Esse empate de 3-3, né, tirou 100% de aproveitamento do time do Fábio Matias no torneio. Mas o Sub-20 do Mengão, com 10 pontos em 4 rodadas disputadas, segue em primeiro na tabela da Taça Guanabara. O Boa Vista, bom time, com 5 pontos, está na zona de classificação para a próxima fase do Carioca. Nessa próxima rodada, o Sub-20 do Flamengo vai enfrentar o Bangu em Moça Bonita no dia 23 de abril, sábado, às 10 horas da manhã. Eu gosto muito do Sub-20, houve alguma coisa ali de errado para tomar 3 gols, mas olha, se recuperaram heroicamente, parabéns, galera! Bom, se você está gostando do vídeo, então não esquece, manda brasa agora no like.
mete esse dedão aí, me ajuda a crescer o canal. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, não esquece. Aqui você vai ficar super bem informado sobre todas as notícias do dia a dia do nosso Mengão queridão, sem fake news e sem enrolação. Não esquece de apertar o sininho também para você receber os vídeos quando eu postar. Valeu? Muito obrigado pela sua inscrição. Pessoal, não é segredo para ninguém que o Vidal tem vontade de vestir a camisa do Flamengo. O volante flerta constantemente com o Clube da Gávea, seja com declarações de jornalistas ou pitacos nas redes sociais sobre o momento do Flamengo. No entanto, a diretoria do Flamengo iniciou contatos com o staff do chileno com o intuito de tê-lo no meio desse ano. Tanto que, ao longo dessa semana, o jogador da Inter de Milão procurou opções residenciais aqui no Rio de Janeiro. De olho em casas na Cidade Maravilhosa, Vidal deixa ainda mais claro que deseja que as negociações com o Flamengo avancem gradualmente. O volante chileno flerta com o Flamengo desde antes da chegada de Maurício Isla ao clube. A contratação do lateral, parceiro de seleção, só intensificou a vontade do jogador de vestir o manto sagrado. Com 34 anos e em baixa na Europa, o atleta cairia como uma luva na equipe do Paulo Sousa. Essa informação é do portal S1 Live. Sobre o assunto, o próprio Vidal já expressou em diversas oportunidades a vontade de jogar no Mengão. Quando a seleção chilena veio aqui no Rio de Janeiro para enfrentar o Brasil pelas eliminatórias, por exemplo, o volante foi perguntado sobre uma possível vinda para o Flamengo e respondeu: se Deus quiser. Marcos Braz também abordou a questão do treino aberto dessa semana e confirmou consulta do mais querido pelos serviços do atleta. Há muito tempo, o Flamengo foi saber das condições do Vidal. Na verdade, foi passado para o Flamengo que ele queria retornar à América do Sul. Nada com o Flamengo, mas só nada demais. A janela agora é só no meio do ano. Tem muito tempo, disse o diretor de futebol, o homem do gelo no sangue. Por enquanto, o Vidal segue focado no futebol europeu, visto que ainda pertence à Internacional, né? No entanto, com a aproximação constante da abertura de nova janela de transferências, cresce a expectativa pela chegada do volante chileno. O jogador, inclusive, é cotado para substituir o Andreas Pereira, que deve mesmo deixar o Flamengo após o fim do contrato de empréstimo junto ao Manchester United. Seja muito bem-vindo, Vidal. Eu gosto muito de você. Agora, pessoal, vamos àquelas rapidinhas que bombaram na rede. Monitorado pelo Flamengo, Diego Rossi tinha futuro indefinido e passou a ser uma das possibilidades do clube carioca. Aos 23 anos, o jogador estava emprestado ao Fenerbahçe da Turquia. Os turcos, então, tinham opção ou não de adquirir o atleta definitivamente. Isso, de fato, aconteceu. Nos últimos dias, o Fenerbahçe comprou o Diego Rossi, encerrando qualquer especulação do atleta envolvendo o Flamengo. Mais um chapéu aí que a gente toma. Pessoal, essa aqui é para a gente fechar com uma excelente notícia que eu já queria dar há muito tempo aqui no nosso canal. Depois de uma via crucis de mais de 4 meses, o Rodrigo Caio está de volta ao convívio dos companheiros do Flamengo no gramado e com atividades orientadas pelo Paulo Sousa. Etapa final de um processo vagaroso para evitar reincidências e que tem como principal concorrente do zagueiro ele mesmo em seus melhores momentos. A comissão técnica do Flamengo e o departamento médico monitoram todos os movimentos do Rodrigo Caio, tendo como base as suas próprias marcas quando ele estava muito bem em condições de jogar. A partir do momento que se aproximar de índices como velocidade máxima, distâncias em alta velocidade, potência, explosão, capacidade aeróbica e anaeróbica, ele vai ser liberado para que o Paulo Sousa possa utilizá-lo no time. É o degrau final de um processo que teve início no dia 7 de dezembro, com artroscopia no joelho direito, passou por intercorrências com a infecção de um dos pontos, internação para procedimentos de lavagem e desde o dia 17 de janeiro é ininterrupto. Nesse domingo completam-se 3 meses de um tratamento cauteloso e que teve como primeiro passo a recuperação clínica antes de focar no joelho. Por conta da artrite séptica que causou a internação por pouco mais de uma semana no início do ano,
o Rodrigo Caio teve que se submeter a antibióticos venosos que fragilizaram o seu organismo e causaram reações como muita perda de peso e massa muscular. No total, pessoal, foram 8 quilos perdidos em relação ao ideal, com dificuldade natural para a recuperação por conta do tratamento contínuo. Médicos do Flamengo bateram na tecla de que primeiro era preciso tratar da cabeça do jogador, para depois tratar do joelho. Os medicamentos causaram desequilíbrio na flora intestinal, menor absorção de micronutrientes, náuseas, perda de fome e outras reações que retardaram a recuperação do peso ideal. A meta só atingida agora no final de março. No decorrer desse caminho, após se mostrar clinicamente curado, Rodrigo Caio apresentou flagrante desequilíbrio muscular que precisou ser atacado em atividades multidisciplinares com médicos, fisioterapeutas e preparação física. Etapas foram traçadas e cumpridas com rigidez para minimizar o risco de novas lesões e o zagueiro passou pelo período sem problemas musculares. O trabalho de reequilíbrio metabólico em parceria com o Departamento de Nutrição foi primordial para o ajuste de déficit calórico. Paralelamente, a fisioterapia atacou na recuperação de massa muscular para que a perna direita operada ficasse no mesmo nível de força da esquerda. Houve uma preocupação natural em fortalecer a estrutura muscular para que nenhum dos dois joelhos ficassem sobrecarregados quando o Rodrigo Caio fosse liberado para iniciar a transição de campo. Antes disso, o jogador passou por um longo processo de correção de amplitude de movimento, desequilíbrio de marcha, confiança no aumento de carga e consciência neuromuscular. Foi um período de alternâncias em trabalhos indoor e no campo por 3 semanas para readaptação ao ambiente de maneira natural. Até que em abril teve início as atividades no campo com a preparação física com carga controlada, movimentos específicos e agressividade nas ações de maneira progressiva até que se juntasse aos companheiros ainda de que maneira gradativa para aquecimento, por exemplo. Reta final de uma caminhada que nesse domingo chega a 90 dias desde o retorno às atividades no Ninho do Urubu e que se aproxima do final. A leveza na expressão do Rodrigo Caio é perceptível. Eu torço muito pela sua volta. É um zagueiraço que, se voltar a jogar bola que sabe, vai ser um baita reforço para o elenco, que tem muitos jogos importantes pela frente nesse ano de calendário apertado, pela Copa do Catar. Seja muito bem-vindo, meu garoto Rodrigo, e que Deus te proteja, cara. O Mengão conta muito com você. Parabéns pelo seu empenho, pela sua força de vontade. Tamo junto, garoto. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso me ajuda demais a crescer o nosso canal. Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola pra frente, porque aqui é Flamengo na veia, meu camarada.